Olá, eu sou o Tenê e bem-vindo ao Infomídia, seu guia digital. Hoje veremos que software livre não é somente para geeks ou hackers. Com o Kurumin, qualquer pessoa pode usar o Linux. Assista uma entrevista com Carlos Morimoto, o criador do Kurumin e o mantenedor do site O Guia do Hardware. Quando é que começou e como começou o teu contato com o software livre? Bom, a primeira distribuição que eu usei foi o Conectiva Linux Maromba, a segunda versão do Conectiva. Isso foi mais ou menos em 98. Eu comprei uma caixinha, levei para casa e instalei no micro. Tive assim, um tempo bem difícil tentando configurar aquilo para funcionar. Isso, como falei, em 98, né? Em 98 a configuração do sistema era muito manual, os programas eram bem mais rudimentares, você não tinha nada tão amigável, tão fácil de usar quanto você tem hoje. Então, nesse período de 5, 6 anos, você já teve uma mudança brutal no sistema, né? Aquele sistema que era difícil, só para geeks usarem, né? Você transformou num sistema que até a sua mãe pode usar, se você der uma mãozinha para ela. Bom, eu tenho um CD-ROM que a gente vende no site, que é o CD-ROM do Guia do Hardware. Esse CD tem todo o material do site em offline, para você poder ler sem estar conectado. Então tem páginas HTML do site, tem os meus e-books em PDF, tem alguns downloads de programas, tudo que tem no site. A minha ideia era incluir um sistema operacional Linux nesse CD para que as pessoas pudessem visualizar o conteúdo do CD, mesmo quando o sistema operacional que elas tivessem instalado no micro desse pau. Para isso, eu comecei a pesquisar várias distribuições do Linux que pudessem ser personalizadas, distribuições em disquete, em CD, etc. Né? Eu não achei nada que fosse muito o que eu estava procurando, mas eu achei o Knoppix. O Knoppix é uma distribuição do Linux que roda a partir do CD-ROM. Então ele faz a detecção toda do hardware da máquina, carrega o KDE e você usa o sistema. Simplesmente, ele não fica te fazendo perguntas durante o boot, ele simplesmente coloca a máquina para funcionar. E eu comecei a pesquisar sobre o Knoppix e descobri que o Knoppix ele era bem personalizável. Você podia abrir o CD-ROM, mudar as configurações, mexer em papel de parede, mexer em tudo do sistema, tirar programas, colocar drivers e fechar de novo e gerar um outro Live CD com a sua cara. Então eu comecei a fuçar, né, nesse processo de remasterização do CD, comecei a diminuir o tamanho do CD, né. O Knoppix originalmente é um CD de 700 megas, um CD de 80 minutos cheio. E naturalmente não dá para mim colocar 700 megas do sistema e mais as páginas do Guia do Hardware no mesmo CD. Então eu comecei a trabalhar em diminuir o tamanho desse CD. Então fui trabalhando e consegui chegar num sistema com 185 megas, originalmente. Aí já cabia no espaço livre que eu tinha no CD. Aí eu chamei esse sistema de Kurumin. Kurumin é um diozinho pequeno, né? Mais esperto, assim, que pode crescer, né? Então eu achei que seria um nome interessante para o projeto. Só que, como eu falei, no projeto pessoal, para incluir no CD do Guia do Hardware. Né? Só que seguindo lá a filosofia open source, né? Falar, vou colocar isso na web, se alguém quiser achar que serve para alguma coisa, pode usar. Aí eu aproveitei e já escrevi um documentozinho explicando como que as pessoas poderiam remasterizar o CD, né, modificando o conteúdo. Comecei a escrever alguma documentação explicando para que servia, como é que usava, etc. Né, e coloquei na web, né. Aí o que aconteceu? No outro dia eu comecei a receber dezenas de e-mails assim, de pessoas que tinham baixado, que tinham sugestões, que tinham problemas com o sistema. E falei, pô, chamou a atenção isso aqui, né, então vou continuar desenvolvendo. Aí com o passar do tempo, os objetivos do sistema foram ficando mais ambiciosos, né? Então no começo a ideia era só que colocasse lá no CD do Guia do Hardware, a pessoa pudesse usar o micro, né? Rodando o sistema a partir do CD, ver as páginas que estão no CD, ver os documentos em PDF, né? Dos meus livros que estão no CD, e só isso. Aí depois, com o passar do tempo, o Vigílio falou assim, vamos fazer um sistema para desktop que seja fácil de usar. Vamos fazer scripts para automatizar a instalação dos programas. Vamos colocar drivers para modems. Eu passei a incluir esses drivers no Kurumin. Né? Então ele já vem configurado, a pessoa fala, tem um modem tal. O sistema configura o modem, disca e ele conecta na internet. Simplesmente funciona. Né? Ela não tem que ficar quebrando a cabeça para conseguir conectar na internet. E das inúmeras vantagens que o Kurumin trouxe, a que mais chama a atenção são os ícones mágicos. Esse processo automatizado de instalação de programas facilita muito a customização e manutenção do sistema.
derrubando o mito que o software livre precisa ser montado e personalizado a cada nova instalação. Você pode ter um exemplo disso na indústria automotiva. Você tem notícia de alguma fábrica que venda carros desmontados? Que você leva o kit para casa, monta o carro e depois sai com ele? Eu também não conheço. Você vai na concessionária e fala, eu quero um carro com vidro elétrico, vidro verde, ar-condicionado, direção hidráulica. O cara fala, tanto você leva o carro para casa. Né? Você já sai dirigindo o carro. No Linux é muito mais simples, porque você tem uma variedade muito grande de programas e esses programas são disponíveis para qualquer um ir lá e baixar. Então o que faltava é só você pegar e fazer uma forma fácil de instalar esses programas. Com esse tipo de automações de scripts, tu aumenta a produtividade. Isso é verdade. Imagina que você precisa instalar 50 micros, 50 desktops na sua empresa. Né? Se você for usar o Windows, o que você tem que fazer? Você tem que instalar o Windows 50 vezes, tem que instalar o Office 50 vezes, tem que instalar o Photoshop 50 vezes, registrar os programas 50 vezes e tudo 50 vezes. É verdade. Né? Se você diminui o tempo de instalação do sistema, né, como eu falei, por exemplo, o Kurumin ele demora cerca de uns 4 ou 5 minutos para instalar. Né? Você responde algumas perguntas, né? Onde que você quer instalar, sabe? Mexe algumas coisas. E a cópia dos arquivos propriamente dita, no micro atual, demora de 1 a 2 minutos. Aí você fala, pô, parece piada o sistema operacional instalar em 2 minutos. Né? Mas essa é um dos benefícios secundários, né, do sistema ser pequeno. Que muita gente reclama, pô, o Kurumin tem 185, 190 megas, aí, dependendo da versão, e faz bastante coisa. Então, se o sistema tivesse 700 megas, dava para colocar mais programas e o sistema faria mais coisas ainda, só que não é bem por aí, porque grande parte da praticidade do sistema vem justamente do fato de ele ser pequeno. Se ele é pequeno, sim, porque ele tem menos programas. Segundo, ele instala mais rápido. Então, se você perde menos tempo instalando o sistema, você não tem medo de refazer isso quando você precisar. Né? E fora esse ponto de quando você precisar instalar em vários micros. Né? Se você ganha 20 minutos em cada micro, vezes 50, sim. Imagina o tempo que você economiza no final das contas. E também sendo um sistema mais enxuto e menor, ele está menos suscetível a ter falhas. Né? Também tem essa vantagem, né? Não, o governo atual tem demonstrado um interesse muito grande com relação ao software livre, porque eles querem desenvolver uma indústria de software nacional. É o que a China está tentando fazer também. Por que o governo chinês está investindo em desenvolvimento de distribuição Linux própria, em cursos, em capacitação, em instalar micros com Linux nas escolas públicas e tudo mais? Porque ele não quer que as pessoas simplesmente peguem aquele sistema empacotado, instalem e fiquem usando emburrecidamente o resto da vida aquele sistema sem saber o que ele faz, sem ver o código, sem poder modificar aquele sistema. Ele quer que as pessoas desenvolvam software. E o Linux permite isso, a um custo muito baixo. Você implanta o Linux numa escola e os alunos têm acesso a ferramentas de programação, eles têm acesso ao código-fonte dos programas. Então, aquele programa que o aluno ama, ele pode ver o código-fonte, aprender como ele é feito. Código de programa, C, Java, o que seja, é parecido com o inglês. Da primeira vez que você vê alguém falando inglês na sua frente, você, puta, nunca vou aprender essa linguagem, é muito difícil. Aquele cara não está falando a mesma língua que eu, é muito complicado. Mas se você começa a ouvir as pessoas falando inglês, você começa a ler texto em inglês, naturalmente você acaba entendendo. Sobre os números do Kurumin, não dá para dizer com certeza, porque o sistema é aberto. Você pode pegar esse CD que eu dei para você e tirar 100 cópias, distribuir para 100 amigos. Esses 100 amigos podem tirar 10 cópias para cada um e dá para mais 10 amigos e assim por diante. Um CD, no final das contas, vira 1000 ou 10.000, ou o que seja. As pessoas podem copiar, podem vender, podem fazer o que elas quiserem com o sistema. Então não dá para ter uma estatística confiável de quantas pessoas baixaram e usam o Kurumin, né? Eu tenho acesso aos logs de alguns mirrors, assim, então um já teve 50 mil downloads, o outro já teve 100 mil downloads, o outro teve 20 mil, então, sabe, dá para fazer assim uma estimativa, assim. Eu acredito que hoje já teve alguma coisa entre 1 milhão e 2 milhões de downloads, alguma coisa entre isso. Teve também distribuição em revistas, assim, teve acho que 2 ou 3 edições da revista Linux, teve 2 edições da PC Master, teve acho que 2 edições da GIC. Acho que essas revistas devem ter uns 20 mil exemplares de tiragem cada um, então você tem aí mais uns 100 mil talvez exemplares
distribuídos na revista. Você tem gente que baixa o sistema, mas tira várias cópias, né? Bom, tem pontos positivos e negativos. Um dos pontos positivos é que o software livre está crescendo muito. Eu acredito que no ponto que está hoje já é uma bola de neve que você não consegue mais parar, né? É igual no comecinho uma bola de neve, é um pedacinho de neve que você joga assim e começa a rolar. Então no comecinho você consegue parar. Meia dúzia de pessoas trabalhando lá, você vai lá, contrata 3, sabe? Você consegue desmantelar o grupo. Mas a partir de um certo ponto, quando não são mais 6, são 6 mil ou são 6 milhões, é uma coisa que ninguém mais para. É uma bola de neve que vai crescendo sozinha. Agora você tem uma ameaça muito grande a tudo isso, que são as patentes de software, uma coisa muito perigosa que está acontecendo hoje em dia. O que é uma patente de software? Você patenteia um algoritmo. Você consegue patentear, tendo dinheiro suficiente, algoritmos relativamente simples, que muitos programas usam. Então você imagina que você patenteia um algoritmo que todos os programas de banco de dados usam. Você fala, eu sou o dono dessa ideia, mas as outras pessoas que também tiveram essa ideia, que usaram de uma forma independente de você, não vão mais poder usar essa ideia no programa deles. Então você imagina se isso começa a ser feito em grande escala, que estrago que você não pode causar no desenvolvimento do software como um todo. Não só software livre, software comercial também. Mas eu sou otimista, né, nesse sentido. Eu acredito que o software livre vai crescer, você vai ter mais gente trabalhando nisso e no final das contas o software vai virar um item básico de infraestrutura. Quase todo mundo tem água encanada, tem luz elétrica. E as pessoas contam com esse serviço. Você conta que quando você voltar em casa do trabalho vai ter água, vai ter energia. No caso do software, acredito que vai ser uma coisa parecida. Todo mundo vai ter acesso àquele software. Vai ser uma coisa de um bem comum, né, que todo mundo tem acesso. A página do Kurumin é www.kurumin, com K e com N no final, .org. E a página do Guia do Hardware, né, onde tem os meus livros, tem as matérias, os tutoriais, os artigos, né, que eu vou escrevendo, é www.guiadohardware.net. Então quem gostar do Kurumin, tiver interesse em aprender mais, pode visitar esses dois sites, ver o trabalho, né, que eu tenho feito, mandar sugestões, postar mensagem no fórum, se tiver dúvidas, passa lá, posta, né, tá aberto para todo mundo.